Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada, e é com muita satisfação, gratidão no meu coração que eu venho compartilhar com vocês esse devocional hoje, um devocional para lá de especial, de um dia para lá de significativo para mim, um dia, queridos, que mudou a minha história, mudou o meu pensamento, transformou a minha vida, curou o meu físico, me fortaleceu espiritualmente. Hoje, dia 5 de abril, está fazendo exatamente 2 anos que eu conheci essa presença maravilhosa, poderosa, transformadora, essa presença de Jesus que invadiu a minha alma, essa presença de Deus que naquele dia, naquela UTI, dia 5 de abril, que eu estava ali com a minha mãe, onde o Senhor vinha me falando de 2 datas, dia 25 e dia 5, e Deus tinha levado meu irmão no dia 25 falando sobre a porta, falando sobre João 10, 9 e 11, onde Jesus diz, eu sou a porta. E minha mãe ali naquele dia 5 também falou a mesma coisa, que o meu irmão pediu para abrir essa mesma porta, a porta de João 10, 9, que fala, onde Jesus fala, eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem. Hoje nós vamos falar dele, o título é Jesus, a nossa Páscoa. Aquilo que você está falando sobre o dia 5, sobre o dia 25, sobre Deus levou o seu irmão, sua mãe, o que tem a ver com a Páscoa? Tem tudo a ver, queridos, com a Páscoa, porque a Páscoa representa Jesus, e Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, A Páscoa representa a redenção, a ressurreição de Cristo, onde ele foi ali naquela cruz crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou, levando sobre si, todos os nossos dúvidas, pecados, nos dando assim a oportunidade de salvação, nos trazendo assim a redenção. E queridos, naquele dia 5 de abril, quando minha mãe falou, a mesma coisa que meu irmão tinha falado, sem saber que meu irmão já estava até sepultado, quando ela pediu para abrir aquela porta, veio através aquele mover, que eu disse, olha, mãezinha, a porta está aberta. Tá bom assim, mãezinha? E minha mãe, que não abriu os olhos, há 20 minutos eu tentando que ela abrisse os olhos, arregalou os olhos e olhou através daquela porta, e naquele momento ela me disse, aproveita a porta aberta para falar com Deus. E queridos, naquele momento que eu comecei a orar, a falar com Deus, eu senti aquela presença maravilhosa de Deus que invadiu a minha alma, e a partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma. Naquele mesmo momento eu fui curada de uma enfermidade que há 13 anos eu lutava para conseguir ser curada, me libertar, onde os médicos diziam que não tinha cura, porque era um problema emocional, mas eu não vou entrar nessa parte. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que esse Deus, esse Jesus, essa presença, ela cura, ela transforma, ela restaura, que é real, que hoje nós comemoramos algo que não é fictício, não é uma ilustração, não é uma história qualquer. Tá certo que a Páscoa está cheia de símbolos, Ao longo dos anos foram aí incluídas nessa data da Páscoa, coelhinho, ovo, chocolate, mas isso tudo, queridos, são distrações que o inimigo coloca nesse mundo para roubar a nossa mente. Algo muito importante também que minha mãe disse nesse dia 5 de abril, e hoje está fazendo 2 anos, é que não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. Antes de pedir para abrir a porta, minha mãe disse, não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. Essa foi as únicas 2 coisas que minha mãe conseguiu falar naqueles 20 minutos de conversação, porque ela estava com a língua inchada, depois de uma intubação, tinha dado a bactéria da intubação, e enfim, ela não conseguia falar nada, mas ela falou de uma maneira muito limpa e transparente. Creio que o próprio Deus falou através da boca dela. Não
podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. E é o que tem acontecido, queridos, nos dias de hoje, né? Hoje uma data tão importante, onde se comemora a Páscoa, né? As pessoas estão preocupadas com coelhinho, com ovos de chocolates, né? E muitas vezes se esquecem da verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus, que é a cruz, que é a ressurreição, que é a dor, né? Não é sobre doce, né? Não é sobre coelhinho, é sobre o que Jesus passou, é sobre a dor, é sobre a cruz, é sobre a ressurreição, a salvação, a redenção. Então nós precisamos, queridos, estar muito atentos a todas essas distrações que o mundo nos oferece para tirar o nosso foco do que é eterno, né? O mundo quer nos fazer distrair com essas coisas aqui passageiras do mundo para tirar o nosso foco da eternidade, do que é eterno, do que é realmente importante, né? Se fosse falar aí da origem do ovo, da origem do coelhinho, tem coisas muito espirituais envolvidas também, né? Porque há séculos, até milhares de anos aí atrás, se falou de uma deusa, né, da primavera, e o nome dela era Ostra, e essa deusa que é uma história assim, dizem que é uma lenda, porém eu acho que não vai dar para eu entrar nessa história de como veio o ovo, como veio o coelhinho, né? Mas são algo assim culturais, são histórias, são lendas, muitas coisas, misticismo, enfim, coisas que vêm ao longo do ano sendo infiltrada nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas de Deus, para distrair, tirar o nosso foco, né, queridos? E nós precisamos estar atentos no que é passageiro, no que é eterno, né? E a leitura diz assim, que enquanto o mundo se distrai com aquilo que é passageiro, Deus nos chama para algo eterno. A Páscoa não é sobre símbolos, é sobre um Salvador. A cruz não foi um acidente, foi um plano. O sangue derramado não foi o fim, foi o começo da redenção. E o túmulo vazio não é apenas uma história, é a prova de que há esperança, vida nova e vitória. A Páscoa é um convite para recomeçar. A morte foi vencida e a esperança nasceu. Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não há outro meio, não há outro nome, não há outro caminho até Deus, a não ser por Jesus, né? A não ser por essa porta, que é Jesus, né? E a verdadeira Páscoa, queridos, não vem de símbolos como ovos, coelhos, chocolates, né? Não vem, isso veio tudo mesmo verdadeiramente para tirar o nosso foco. A Páscoa é o sacrifício, é a cruz, é a ressurreição, a redenção. A nossa frase do dia de hoje diz que o amor de Deus é melhor que a vida. E por que o amor de Deus é melhor que a vida? Porque ele dá sentido a ela, né? Então a frase do dia é: o amor de Deus é melhor que a vida e mais forte que a morte, porque venceu a cruz, maior do que o pecado, porque nos oferece perdão. E a palavra-chave de hoje é verdade, né? E a Páscoa real verdadeira não é sobre ovos, chocolates, coelhinhos, né? Isso foi algo que corrompeu, né? Veio para corromper totalmente o significado da Páscoa, incorporando, inserindo coelhos, ovos e chocolate de uma deusa pagã como Oster. Logo depois, né, vem o comércio com chocolate, todo esse consumismo, né, para distrair mesmo, desfocar, né? E se eu for falar agora, queridos, dessa parte, né, dessa história, de onde veio o ovo, de onde veio o coelhinho, eu vou me estender demais, não vou conseguir falar tudo que eu preciso, orar com vocês, né? Mas a verdade é que o ovo, o coelhinho, o chocolate veio para ofuscar, banalizar. É uma maneira de distrair, né? Invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o nosso incômodo hoje, queridos,
O meu incômodo é saber que algo tão importante quanto a ressurreição de Cristo, ela é ofuscada, é tirada a atenção de algo tão poderoso e supremo, com coelhinhos, ovos, chocolates, e nós precisamos estar atentos, queridos. Não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. E a leitura do devocional diz assim: a Páscoa judaica foi o início da libertação do povo de Deus. Foi o famoso êxodo liderado por Moisés. Deus ordenou que os israelitas celebrassem todos os anos uma festa para ensinar sobre isso aos seus filhos. Eles eram escravos no Egito, tornaram-se um povo livre e forte o suficiente para, mesmo em número pequeno, conquistar a terra que o Senhor lhes havia prometido. Existe, porém, muito mais na Páscoa do que liberdade da escravidão física. Muitos anos depois, a festa ganhou um novo significado quando Jesus ofereceu a própria vida em sacrifício dos nossos pecados. Por amor, Cristo se tornou o nosso Cordeiro, aquele que foi sacrificado em nosso lugar para garantir a maior libertação de todas e da escravidão do pecado e da morte. Foi o amor de Deus, foi por mim, foi por você que enviou Jesus, o Filho unigênito, a este mundo. Cristo se entregou à morte para nos livrar do mal e nos conceder a vida eterna, ainda que a maioria das pessoas não compreenda o real motivo dessa celebração. Que você resgate o significado verdadeiro da Páscoa e ensine a todos que estiverem ao seu redor. A Páscoa deve ser recordação do amor que nos libertou, Cristo pagou as nossas dívidas com seu próprio sangue. Esse é o verdadeiro evangelho. Esta é a verdadeira Páscoa. E nós devemos zelar, queridos, pelo verdadeiro sentido da Páscoa e não deixar, que seja roubado com essas distrações tão coelhinho, ovo, na época lá daquela deusa, além da conta que essa deusa curou um pássaro e esse pássaro se transformou numa lebre e a lebre começou a botar ovos, mas coelho nem ovos botam, Então, umas coisas assim totalmente irreais, sem sentidos, Dizendo que o ovo, o coelho são significados de Páscoa, E logo veio o comércio tomando conta ali dos ovos de chocolate e tem distraído muitas e muitas pessoas, E nós precisamos, queridos, estar atentos porque são muitos tipos de distrações neste mundo querendo nos roubar o que é verdadeiro, o que é eterno, Nos trazendo confusão na nossa mente, nos fazendo focar em coisas que são totalmente passageiras, totalmente banais. Então que nesse domingo de Páscoa, nesse dia 5 de abril, nós possamos verdadeiramente entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Possamos enxergar Jesus, O nosso título de hoje é Jesus, Nossa Páscoa. Se você está marcando, marca aí, Jesus, Nossa Páscoa. A frase do dia: o amor de Deus é melhor que a vida e é mais forte que a morte. E a palavra-chave, verdade. Que nós possamos sempre nos lembrar da verdade que é esse dia de hoje, do que é a Páscoa, que não são ovos, coelhinhos, nem muito menos chocolates. Vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, que possamos ter, queridos, as nossas mentes abertas, que possa cair dos nossos olhos todas as escamas, que não nos deixam enxergar a seriedade de tudo isso, a seriedade que é se colocar ovos, coelhos, chocolates no meio de um evento tão importante que é a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Então vamos orar, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos revele sempre, nos direcione e nos ilumine. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, neste domingo de Páscoa, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, com coração sincero, Senhor. Deus, vivemos em um mundo de distrações,
onde tantas coisas tentam, Senhor, ocupar o lugar da verdade, símbolos, costumes, Senhor Jesus, e o comércio. Desvia, Senhor, os nossos olhos, a nossa atenção do que realmente importa. Senhor, o inimigo tenta roubar as nossas mentes, nossa comunhão contigo, de várias formas. Senhor, com coelhos, ovos, chocolates, panetones, colombas pascuais, Papai Noel, e etc, etc. Ah, Senhor, pedimos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, nos faça enxergar todo engano, Senhor, que tem se misturado ao longo do tempo ao que é santo. Verdadeiramente, Senhor Jesus, o que é santo está se misturando ao profano e ao comum. E essa frase, Pai, não tem nada a ver, está em todas as áreas de nossa vida e tem causado sérios danos, ó Pai, à nossa família, à sociedade em geral. Ah, Senhor, sabemos que a verdadeira Páscoa está em Cristo, na cruz, no sangue derramado, na redenção que nos alcançou. Pai, perdoa-nos quando nós nos distraímos, Senhor, e permitimos que coisas superficiais roubem a profundidade da nossa fé. Ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos em Ti, que é o caminho, a verdade, a vida. Ah, Senhor, neste mundo que tenta substituir o que é eterno pelo passageiro, guarda a nossa mente, fortalece o nosso espírito e a nossa fé. Que possamos lembrar, Senhor Jesus, do seu sacrifício diariamente, não somente hoje, Senhor, domingo de Páscoa, mas que o Senhor Deus possa fazer morada em nossos corações todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus, nos revelando, não nos deixando enganados, Senhor, com nada e nenhuma situação, ó Pai, de engano e distração neste mundo. Eu peço que o Senhor possa abençoar, Deus, a cada querido, cada amado que acompanha os devocionais, Deus, que nós possamos, que todos sejam cheios do Seu Espírito Santo, do Teu discernimento, da Tua luz, Pai. Não estamos falando aqui sobre radicalismo, sobre extremismo, não, mas estamos falando, Senhor Jesus, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que foi corrompido, desfocado, e que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de nós, que o Senhor possa, Senhor, abrir cada dia mais a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos entender, Senhor Jesus, o mundo espiritual, entender todas as coisas, Senhor, que possamos viver na Tua luz, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus te peço, te louvo e te agradeço por este momento e por esta palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Então, meus amados, vocês já devem ter ouvido eu falar desse testemunho, né? Muitos outros também não. Mas se vocês quiserem saber melhor, quiserem entender melhor o que é esse testemunho, né? O que é essa porta de João 10, 9 e 11, onde Jesus fala, eu sou a porta, né? E onde o meu irmão, antes de partir, pediu para abrir essa porta. Minha mãe também, antes de partir, pediu para abrir essa porta, né? E se foi exatamente no dia e no horário que Deus falou que ela iria, 2h57 da manhã do dia 7. Então, queridos, se vocês quiserem entender melhor o que eu estou dizendo, para não ficar tudo muito confuso dentro da cabeça de vocês, né, acesse lá no canal no YouTube, né, Testifica Cast, é o nome do podcast onde eu gravei esse testemunho. YouTube Testifica Cast, né, e lá eu vou estar explicando bem o que foi, como foi. Tem ali 1h40 de relatos, né, totalmente verídicos, onde eu posso provar tudo que estavam falando ali. Então, meus amados, existe essa porta, né? Jesus é a porta. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O caminho da salvação, da redenção. É a resposta para todas as nossas perguntas. Está em Jesus, amém? Beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações, e continuamos em oração pela minha cunhada, Lúcia. Graças a Deus, a cada dia ela está melhor, e vamos continuar orando umas pelas outras, uns pelos outros, em nome de Jesus, amém? Grande beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.